Ok, pessoal. Dando continuidade ao nosso estudo de derivadas, então vamos fazer agora algumas aplicações das regras de derivação. Tá bom? Então, derivada, aí vamos dar continuidade, dar continuação. Continuação. Então, a continuação, número 1, eu vou colocar aplicação das regras de derivação. Vamos fazer aqui, pessoal, só alguns exemplos aí daquelas regras que nós vimos no vídeo passado. Bom, então, exemplo 1, calcule a derivada da função f, ou seja, f' de x, sendo, dois pontos, letra A, f de x igual a x elevado ao cubo. B, f de x igual a x elevado a 5. São dois exemplos que eu trouxe para vocês aqui, nesse primeiro. Item A e B, aqui do primeiro exemplo. Então, vamos ver a resolução. Então, só lembrando aqui, quando você tem uma potência, a regra diz o seguinte, ó, se eu tenho a função f de x, que é igual a x elevado ao expoente alfa, isso aí, qualquer que seja o expoente alfa, a derivada dessa função, tá? Ou seja, se o f de x é igual a x elevado a alfa, então a regra diz o seguinte, que a derivada da potência, você faz o seguinte, você passa o alfa para frente multiplicando alfa vezes x, e o novo expoente você subtrai o alfa de 1. Alfa menos 1. Okay? Então essa é a regra da derivada da potência. Então vamos aplicar esta regra para resolver esses dois itens aqui. Ok? Vamos lá então, item A. Se eu tenho a função f de x que é igual a x ao cubo, na hora que eu derivo, então a derivada de f de x igual a x ao cubo, olha, o 3 passa multiplicando, então fica 3x ao quadrado. Você sabe que é bem fácil, né? Não tem nenhuma dificuldade nisso. Letra B. Se eu tenho a função f de x é igual a x elevado a 5, então quando eu derivo, a derivada desta função é igual a o expoente passa multiplicando, fica 5 vezes, e aí você subtrai de 1. 5x elevado a 4, olha, essa é a derivada, tá bem? Ó, é claro que essas regras de derivação, pessoal, surgem a partir da resolução daqueles limites, tá? Da definição de derivada que nós vimos no vídeo anterior, tá bom? Então não é do nada, não, isso aí. Exemplo 2. Exemplo 2. Então, novamente, calcule a derivada da função f, eu vou chamar de f de x, vírgula, sendo, dois pontos, a letra A, f de x igual 1 sobre x ao quadrado. E letra B, f de x igual a 1 sobre x. Olha, quero derivar essas duas funções. Tudo bem? Então, claro, eu quero derivar essas duas funções, mas quero aplicar aqui a regra da potência. Acontece que essas funções aí não são polinômios, não são potências, tá bom? Na verdade, o que nós temos aí são duas funções racionais. Ó. Nós temos aqui duas funções que são colocadas na forma de fração, tá? Onde em cima eu tenho um polinômio e embaixo eu tenho outro polinômio. Então, são duas funções racionais. Como é que eu faço para resolver a derivada, calcular a derivada dessas duas funções? Vou aplicar a regra da potência. Como assim? Veja. Para aplicar a regra da potência, você tem que transformar essa função racional em potência. Então, vamos ver a resolução. Qual foi embora do céu aqui? Cadê? Ok, então, não é o céu. O quadro deve estar ruim aqui.
Então, resolução dos exercícios. Resolução. Ok? Uma ruim aqui. Então, vou resolver aqui. Vou colocar aqui embaixo. Resolução. Tá um pouco úmido esse quadro, por isso está com problema. Paga bem aqui, consegue secar mais. Vamos lá. Resolução do item A. O item A eu tenho f de x igual a 1 sobre x ao quadrado. O que eu faço? Eu inverto aqui, tá? Eu pego o inverso, tá? Você tem uma potência aqui, ó, tá no denominador. Se você quer inverter a fração, é uma propriedade de potência, tá? Ao inverter a fração, o expoente troca de sinal. Ou seja, esse aqui é o mesmo que x ao quadrado, aí você invertendo, o x ao quadrado iria para cima e 1 para baixo. Né? Então ficaria x elevado a menos 2, tá bom? Quando você inverte, o expoente da potência muda de sinal. Isso é uma propriedade de potência. Né? Bom, então agora vira uma potência. A derivada dessa função, aí você passa o menos 2 para frente, vai ficar menos 2 vezes x. Aí você subtrai de 1, tá? Menos 2 menos 1, ok? Então a derivada vai ser igual a menos 2 vezes x elevado a menos 3. Bom, arrumando novamente, invertendo novamente, vai ficar então menos 2 sobre x ao cubo. Porque eu inverti novamente. Se está x elevado a menos 3, potência com expoente negativo, você inverte, aí fica x ao cubo embaixo. Letra B. Eu tenho f de x é igual a 1 sobre x. Então, antes de calcular a derivada, eu primeiro inverto aqui. Mas se você inverter, vai ficar x elevado a menos 1. Quando você inverte, pessoal, a potência, tá? O expoente muda de sinal. Se está x elevado a 1, então fica x elevado a menos 1. Invertir significa passar o denominador para numerador e o numerador para denominador. Isso significa essa inversão. Tá? E o expoente aqui era 1. Quando você inverte, fica menos 1. Muito bem. Qual é a derivada, então, aqui? A derivada será a regra da potência. Passo menos 1 multiplicando, fica menos 1. Aí fica menos 1, menos 1, tá? Porque você subtrai de 1. Bem? Menos 1 com menos 1 dá menos 2, então vai ficar menos 1 vezes x elevado a menos 2. Aqui. Logo, a derivada, então, será menos 1, e aqui você inverte novamente, sobre x ao quadrado. Então, se você tem a função 1 sobre x, tá? 1 sobre x, quando você deriva, fica menos 1 sobre x ao quadrado. Ok? Então, os dois exemplos aí são aplicações da regra da derivada da potência. Ok? Continuando. Calcular. Exemplo 3. Calcule a derivada da função f de x sendo dois pontos, letra A. Se eu tenho f de x igual a raiz cúbica de x ao quadrado, por exemplo. A letra B, f de x, suponha que seja a raiz quadrada de x. Esses dois itens aí. Novamente, aí nesses dois itens, eu vou querer aplicar a derivada da potência, daquela regra da derivada da potência. Bem? Como assim? Eu preciso transformar esse radical em potência. Lembrando que tem uma propriedade que tem o seguinte, olha, se você tem a raiz n de a elevado a m, olha,
você pode transformar no radical, dividindo o expoente do radicando pelo índice. Fica assim, a elevado a m sobre n. Ó. Ok? Então, essa propriedade aqui de radicais, a raiz n de a elevado a m é a elevado ao expoente sobre o índice. Ok? Transformou um radical numa potência com expoente fracionário. Tá bem? Então, olha, vou transformar isso aqui. Então, a resolução. Resolução, letra A. Aqui, se eu tenho f de x, que é igual a raiz cúbica de x ao quadrado, isso pode ser transformado em potência. É o mesmo que x elevado a 2/3. Você pega o expoente pelo índice, tá? Para encontrar o novo expoente. E aí você transformou aí o radical em potência com expoente fracionário. E agora vai derivar. A derivada desta função, olha, o 2/3 passa para frente, que é o expoente, então fica 2/3 multiplicado por x. Aí 2/3 menos 1. 2/3 menos 1. Na regra da derivada da potência, você sempre passa o expoente multiplicando e o novo expoente você obtém subtraindo o expoente menos 1. Tá? Como é que deriva isso aqui? Como é que faz essa conta? Você faz 3 vezes 1 é 3. 2 menos 3, tá? Na verdade, aqui você tem uma espécie de número misto. Hein? Você tem uma adição de um número inteiro com uma fração. Tá? Então, você multiplica 3 vezes 1 dá 3, e 2 menos 3 dá menos 1. Então, vai ficar 2/3 vezes x. 3 vezes 1 dá 3. 2 menos 3 dá menos 1. Menos 1/3. Mantém no denominador. Tá bom? E logo, você vai ter, então, que a derivada da função vai ser... Agora pode inverter isso daqui. Dá 2/3. Tá? E aqui, invertendo, você passa esse x elevado a menos 1/3 para baixo. Ok? Não sei se está aparecendo no vídeo, está muito embaixo isso aqui. Está aparecendo ainda, né? Não está tão embaixo. Vamos lá. Então, vai ficar 3 vezes a raiz cúbica de x. Tá? Você inverte aqui. Esse que é o resultado aqui. O outro. Letra B. A letra B é f de x é igual a raiz quadrada de x. Raiz quadrada de x. Então, primeiro você pode transformar em potência aqui, olha. No caso da raiz quadrada, pessoal, o índice aqui vale 2. Olha. Raiz quadrada significa que o índice é 2. E aqui, como está só o x, o expoente é 1. Então, raiz quadrada de x é x elevado a meio. Tá? 1 sobre 2. Tá? X elevado a meio, porque você pega o expoente sobre o índice. Sempre assim. Sempre o expoente pelo índice. Aí você transforma numa potência. E agora efetua a derivada. A derivada da função, então, será meio multiplicado por x, aí, meio menos 1. Tá? Que vai ficar a derivada de f, será, então, meio vezes meio menos 1. 2 vezes 1 dá 2. É número misto aqui. 2 multiplica com 1 é 2. 1 menos 2 dá menos 1. Então, dá menos meio. Certo? Quando você inverte, vai ficar, então, 1 sobre 2 raiz quadrada de x. 1 sobre 2 raiz quadrada de x. Esse é o resultado aqui. Mais um exemplo aí. Tá? Exemplo 4. Então, todos os exemplos que eu estou vendo para vocês aí são exemplos de derivada de potência. Então, sendo a função f de x igual a x ao cubo, ponto, calcule dois pontos, letra A, tá? Quanto é a derivada da função f? F de x. Okay? Deixa eu ver, eu até já peguei esse exemplo. Eu vou pegar x elevado a 4 aqui, tá? X a 4.
Tá? Sendo f de x igual a x à quarta, calcule a derivada de f. E letra B, quanto é a derivada de f no ponto 1? Derivada de f no ponto 1. Como é que eu faço isso? Ou seja, além de calcular a derivada, eu quero que você calcule a derivada também aplicada no ponto. Tá? Derivada aplicada no ponto. Então, vamos lá, resolução. Resolução. A função é essa, o item A. Aliás, a função é calcular a derivada de f de x igual a x elevado a 4. F de x igual a x elevado a 4. Essa é a função, uma potência. O item A, ele pede para calcular a derivada. A derivada desta função, lembra que a regra da potência, você passa o 4 para frente, então fica 4 vezes x e subtrai de 1. 4 menos 1 é 3. Ó. Então, bem tranquilo. E letra B, ele pede para você calcular esta derivada, aplicar no ponto 1. Olha, só para aplicar no ponto 1, pessoal, é substituir no lugar do x, tu vai colocar o 1. Então, vai ficar 4 vezes 1 ao cubo. Olha, 1 ao cubo é 1. 1 vezes 4, 4. Resposta, 4. Então, a derivada aplicada no ponto 1 dá 4. Último exemplo de potência. Exemplo 5. Sendo f de x é igual f de x igual a 1 sobre x à quinta, 1 sobre x à quinta potência, sendo isso, calcule. Dois pontos, letra A, a derivada da função. E letra B, eu quero que você aplique a derivada da função no ponto 2. Ó. Então, calcular a derivada da função, eu quero que você aplique a regra de derivação. Calcular a derivada no ponto 2 é para você aplicar a derivada no 2. Ok? Então, vamos lá. Resolução. Resolução. Então, tá, o item, a função é esta. F de x é igual a 1 sobre x elevado a 5. Isso aqui é uma função racional. Aí eu transformo em potência, você inverte, tá? Quando você inverte, fica potência com expoente negativo. X elevado a menos 5, tá bom? Se você inverteu, isso aí não é o processo de derivação, é só uma inversão. Você faz um ajuste para transformar a função racional numa potência com expoente negativo. E agora você aplica a regra de derivação. E aí você vai ter, então, no item A, a derivada desta função será, olha, é uma potência, então fica menos 5, x elevado aí, menos 5 menos 1. Menos 5 com menos 1 dá menos 6. Olha. Você subtrai de 1. Tá? Que é igual, então a derivada da função será, então, menos 5. Como o expoente é negativo, você inverte, dá x elevado a 6. Ó. Essa é a derivada. Bem, e agora a letra B, ele pede para você, o exercício pede para você aplicar essa derivada no ponto 2. Aplicar a derivada que você calculou no item A, aplicar no ponto 2. Então, só para substituir o 2 no lugar do x. Ó. Fica, então, menos 5 sobre 2 elevado a 6. Então, dá menos 5 sobre 2 elevado a 6, você vai fazer 2 ao quadrado, tá? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Tá? Vezes 2, 16. E assim você vai fazendo, vai dar 64. Esse é o valor da derivada no ponto 2. Ok, pessoal? Então, todos esses aí foram exemplos de aplicação da regra de potência, que na verdade talvez seja a regra que mais nós vamos usar, tá? Até por conta da natureza do curso. Tá bem? Bem, continuando. Vamos falar agora das propriedades operatórias das derivadas.
Apagar aqui, deixa eu continuar. Propriedades operatórias das derivadas. Esse aí é o item 2 aqui. 2. Propriedades operatórias. Propriedades operatórias, tá? Da derivada. Propriedades operatórias da derivada. Então, vamos considerar o seguinte, sejam f e g duas funções deriváveis. Olha, o que significa isso? Que essas duas funções, elas admitem a derivada, ou seja, aquele limite que define a derivada, ele existe, tá bem? Ele existe em todos os pontos do domínio. Ok? Então, a função é derivável quando ela é derivável em qualquer ponto no seu domínio. Muito bem, sejam duas funções deriváveis e C, tá? Pertencente aos reais, olha, C uma constante, tá? C uma constante real. Uma constante real. Muito bem. Muito bem. Então, vamos às propriedades. Constante. Nós temos que tem-se que dois pontos, propriedade 1, são as propriedades. Tá? Propriedade 1, nós vamos chamar então de derivada de uma soma de funções. Tá? Então, o que diz essa propriedade? Ela diz o seguinte, olha, se você tem que f e g são duas funções deriváveis, olha, são funções derivadas, f e g são derivadas. Então, se você somar f com g, você encontra uma terceira função que é derivável também. Tá? Ou seja, a soma de duas funções deriváveis é derivável. Escrever a soma de duas funções. A soma de duas funções deriváveis é uma função derivável. É uma função derivável. Ou seja, se eu somar duas funções deriváveis, f com g, vai dar uma outra função que é uma função derivável. E vale. O que é que vale? Olha, vale o seguinte, se eu tenho a derivada, se eu quero calcular a derivada da soma de duas funções, se eu somar f com g e calculo a derivada, então a derivada da soma é a soma das derivadas. Você calcula a derivada de f e soma com a derivada de g. Ou seja, você calcula separadamente as derivadas, tá? É a derivada de f somado com a derivada de g. Essa que é a regra da derivada da soma, tá? A derivada de uma soma é a soma das derivadas, ok? Continuando. Propriedade 2. Propriedade 2. Bom, se eu tenho uma função f que é derivável e eu multiplico por uma constante, isso continua sendo derivável, ou seja, o produto de uma função derivada, de uma função derivável por uma constante, então, o produto de uma função derivável. Eu posso tomar uma dessas aqui. Eu quero multiplicar uma função derivável por uma constante c. Então, isso é uma função derivável. É uma função derivável.
função derivável. E vale a seguinte regra. Vale, ou seja, se eu quero calcular, se eu tenho uma constante multiplicada por uma função f, tá? E eu calculo a derivada, ou seja, a derivada do produto de uma constante por uma função. Toda vez que você tem uma constante multiplicada por uma função, é só você lembrar que na regra do limite, quando você tem uma constante dentro do limite, a constante pode sair do limite. O mesmo ocorre com a derivada. A derivada da constante vezes a função, você conserva a constante e deriva a função. Então, é a constante vezes a derivada da função. Essa é a regra, tá? Se você tem uma constante vezes a função, então você mantém a constante e deriva a função. Propriedade 3. Bom, dado duas funções derivadas, então, o produto de duas funções deriváveis, o produto de duas funções deriváveis continua sendo derivável, tá? É uma função derivável. E ainda mais, e vale a seguinte regra. A derivada do produto. E vale a seguinte regra. E vale a seguinte regra. E vale, dois pontos, a seguinte regra. Olha, se eu quero calcular a derivada de um produto, derivada de f vezes g, a derivada do produto, então a regra é a seguinte, eu vou derivar a primeira função, ou seja, deriva a primeira, derivada de f, aí conserva a segunda. Tá? Conserva a segunda. Agora, mas conserva a primeira e deriva a segunda. Ou seja, para derivar o produto de duas funções, cada uma delas tem que ser derivada, porque você deriva uma, conserva a outra. Deriva o f e conserva o g. Mas, agora, conserva o f e deriva o g. Tá? Depois nós vamos ver exemplos dessa derivada do produto. Bom, e a última propriedade que nós vamos apresentar nesse momento é essa propriedade 4, é a derivada do quociente. Ou seja, dado duas funções deriváveis, f e g, o quociente de duas funções deriváveis continua sendo uma função derivável. Tá? O quociente de duas funções deriváveis é uma função derivável. É uma função derivável. E vale ainda a seguinte regra. É válida ainda a seguinte regra. E vale a seguinte regra para derivar o quociente. Se eu quero derivar o quociente f sobre g, derivada do quociente f sobre g, então, aqui é muito parecido, pessoal, com a derivada do produto. Tá? Você deriva a primeira, a derivada de f, conserva a segunda, menos, aí conserva a primeira e deriva a segunda. Bem, sobre o denominador ao quadrado. Então, a função que está no denominador é elevada ao quadrado. Olha, um exemplo dessa derivada aqui foi quando nós calculamos a derivada de 1 sobre x. E você viu que apareceu um sinal de menos e aqui apareceu x ao quadrado. Ficou menos 1 sobre x ao quadrado, se eu não me engano. Dá uma olhada lá nos exemplos que nós fizemos quando nós calculamos a derivada de 1 sobre x. Ou seja, que era um quociente. Então, quando você tem quociente, aqui embaixo vai ficar sempre o denominador ao quadrado, tá? Após aplicar a regra de derivação do quociente. Vamos ver exemplos disso aí.
Exemplos. Dessas propriedades. Exemplos das propriedades. Ok? Exemplo 1. Calcule. Exemplo 1. Não, seja f de x igual a x ao quadrado mais 5x. Aí calcule. Então, considere a função. Função f de x igual a x ao quadrado mais 5x. Calcule. 2 pontos, o item A. Quanto é a derivada desta função? E letra B, aplica a derivada, calcule a derivada desta função no ponto 2. Ok, vamos ver a resolução. Calcular a derivada da função no primeiro e depois calcular a derivada no ponto 2. Tá? No item A. Olha, aqui, pessoal, nós temos uma soma de duas funções. Tá? A soma de duas funções. Então, vamos aplicar a regra da soma. Ou seja, eu tenho que a função f é igual a x ao quadrado mais 5x. Então, a derivada da função f é a derivada desta soma. Você vai calcular a derivada de uma soma. A derivada desse x ao quadrado mais 5x, a derivada da soma. Tá? Então, a derivada de f é a derivada da soma. Mas acontece que a derivada da soma é igual à soma das derivadas. Você calcula separadamente. Ou seja, a derivada de f vai ser a derivada da função x ao quadrado mais a derivada da função 5x. Você pode calcular separadamente, pessoal. Então, a derivada da soma é a soma das derivadas. Você separa, calcula a derivada de cada t. Agora, você já sabe calcular a derivada de x ao quadrado, porque isso aqui é uma potência. A derivada de x ao quadrado é 2 vezes x. Isso a gente já viu nos exemplos anteriores. A derivada de x ao quadrado é 2 vezes x elevado a 1. Lembra? A derivada da potência, o expoente passa multiplicando. Mas a derivada de 5x, olha, observa que aqui é uma constante vezes x. Olha. Então, você mantém a constante e deriva o x. A derivada de x é igual a 1. Tá? Então, a derivada de 5x é só o 5, tá bem? É 5x. Você conserva o 5 e deriva o x. A derivada de x é 1, então vai ficar só o 5. Tá? Então, a derivada de x ao quadrado é 2x e de 5x é 5. Só isso. O item B, ele pede para você aplicar a derivada do ponto 2. Então, após calcular a derivada, você faz a aplicação do ponto 2. Então, o item B, eu quero calcular a derivada do ponto 2. A derivada é f' de x, que é igual a 2x mais 5. Ok? Essa aqui é a função derivada. Aí ele pede para você aplicar essa derivada no ponto 2. É só você substituir. No lugar do x, coloca as 2. Então, vai ficar 2 vezes 2 mais 5. Então, a derivada no ponto 2 será 2 vezes 2 dá 4, com mais 5 dá 9. Ok? Aqui é bem fácil. Tá bom? Exemplo 2. Então, terminou este exemplo. Exemplo 2. Exemplo 2. Tá? Novamente, seja uma função f de x que é igual... Deixa eu ver o exemplo que eu posso tomar aqui. E elevado a x mais 3x ao quadrado mais 4. Ponto. Aí ele pede para você calcular. Calcule 2 pontos, letra A. Quanto é a derivada desta função? E letra B, calcule a derivada desta função no ponto 1. Ou seja, a derivada da função no ponto 1. Para você aplicar, você primeiro determina a derivada usando regras de derivação e as propriedades que nós acabamos de ver. E depois você aplica a derivada no ponto 1.
a aplicação de regras de derivação. Veja, de propriedades. Resolução. Resolução. O item A. Então, eu tenho que a função é f de x é igual a e elevado a x mais 3x ao quadrado mais 4. Tá? 3x ao quadrado mais 4. Aí ele pede para calcular no item A derivada dessa função. Quanto é a derivada da função? Ora, mas aqui você tem uma soma, pessoal. É uma soma. Olha, mas a derivada da soma é a soma das derivadas. Ou seja, a derivada desta soma é elevado a x mais 3x ao quadrado mais 4. A derivada da soma, você pode calcular separadamente. A derivada de cada termo, ou seja, é a derivada de elevado a x, ó, mais é a derivada de 3x ao quadrado, mais a derivada do 4. Ou seja, você sai calculando cada derivada de cada termo, mais a derivada do 4. Bem? Por que eu posso fazer isso? Porque eu estou aplicando a regra de derivada da soma. Se eu tenho uma soma, eu quero derivar, então eu derivo cada termo. Logo, a derivada, então, será derivada da exponencial. Sempre, pessoal, que você tenha a exponencial, a derivada da exponencial é a própria exponencial. E se você vai aplicando essa regra, que daqui a pouco você acaba memorizando, sem precisar estar decorando fórmula. O objetivo não é esse. Não é decorar nenhuma fórmula. Você vai aplicando e que naturalmente você acaba aprendendo. A derivada da exponencial é a própria exponencial. Ele não dá trabalho aqui. A derivada de 3x ao quadrado, observa que aqui é uma constante. Olha. Então, eu conservo a constante. Derivada do x ao quadrado é 2x. Aprendemos isso. E a derivada dessa constante sozinha, a derivada da constante é zero. Logo, a derivada desta função será e elevado a x mais 3 vezes 2 dá 6x. Você poderia ter feito direto aqui, tá bom? 2 vezes 3, 6. Poderia ter feito direto, tá? Eu estou fazendo dessa maneira para aplicar a propriedade da íntegra. Ou seja, conserva a constante e deriva a função. Você pode fazer direto. 2 vezes 3, 6. Direto, tá? Já pularia esse passo aqui. O item B, ele pede para você aplicar essa derivada no ponto 1. Olha o item B. Aplica a derivada do x igual a 1. Então, você substitui no lugar do x. Fica e elevado a 1 mais 6 vezes 1. Logo, a derivada no ponto 1 será e elevado a 1 dá o próprio e. E 6 vezes 1 dá 6. Essa é a resposta. Lembrando que esse e, pessoal, é um número, tá bom? O e é uma constante. É aquela constante de Euler. Só para lembrar, já falamos outra vez, mas o e, o valor dele é aproximadamente 2,71. Tá bom? Esse é o valor aproximado do e. Não precisa usar esse valor. É só para você saber que o e que eu estou usando aí é a constante de Euler, cujo valor aproximado é esse, 2,71. Na verdade, esse e aqui é um número irracional. Ele é um decimal infinito, tá bom? Não periódico. Continuando aqui, então vamos parar, pessoal, só para exercitar bem essas propriedades, porque elas são importantes. Mais um exemplo, exemplo 3. Exemplo 3. Então, novamente, seja f de x igual a x ao quadrado multiplicado por e elevado a x. Bem, aí ele pede, calcule 2 pontos, o item A, calcular a derivada da função, e na letra B, ele pede para você calcular a derivada desta função no 2, o x igual a 2. Então, primeiro calcula a derivada da função usando regras de derivação e propriedades. E depois calcula a derivada, aplica no ponto 2. Ok. Vamos lá, resolução. O item A. Bom, eu tenho aqui a função, é o produto de duas funções. É x ao quadrado
multiplicado por E elevado a x. É um produto. Olha, se eu quero calcular a derivada, pessoal, então eu tenho que aplicar a propriedade da derivada do produto. Ou seja, derivada de um produto. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Calcular a derivada do produto. Ora, mas se eu tenho que calcular a derivada do produto, então eu aplico a propriedade que deriva o produto. Ou seja, como é a propriedade? A derivada de f será igual. Você deriva a primeira função, fica x ao quadrado derivada, conserva a segunda, e elevado a x, mais, agora conserva a primeira e deriva a segunda. Ok? Ó, então, deriva a primeira, conserva a segunda, depois conserva a primeira e deriva a segunda. Essa que é a regra que deriva o produto. Vamos lá. Logo, a derivada da função f será, então, aqui, ó. Derivada de x ao quadrado é 2x, já fazemos isso. Aqui conserva a exponencial, e elevado a x. Mas, aqui, conserva o x ao quadrado e faz a derivada da exponencial. Mas, olha, a derivada da exponencial é a própria exponencial. E se você grava logo isso? Derivada da exponencial é a própria exponencial. Então, dá o e elevado a x. Ó. Muito bem? Tá? Bom, eu posso aqui, pessoal, simplificar esta função usando o fator comum em evidência. Observa que o x é um fator comum e a exponencial também. Ó. Então, eu vou colocar x elevado a x, eu coloco em evidência. E aplico aquela regra do fator comum em evidência lá da fatoração. Bom, 2x elevado a x dividido por x elevado a x, ó, dividido pelo fator comum, vai dar só o 2 aqui. Vai sobrar o 2. E aqui, x ao quadrado por x é x. E elevado a x por elevado a x dá 1. 2 mais x. Né? Essa é a regra. Esse é o resultado da derivada. E o item B, ele pede para você aplicar essa derivada no ponto 2. Significa que tu vai substituir no lugar do x, tu vai pôr o 2. Vai ficar 2 elevado a 2 vezes 2 mais 2. 2 mais 2. Logo, a derivada no ponto 2 será aqui. 2 elevado ao quadrado vezes 2 mais 2 dá 4. Dá 4. Bom, aí você multiplica. 2 vezes 4 é 8. Então, dá 8 elevado ao quadrado. Essa é a resposta. 8 elevado ao quadrado. Mais um exemplo. Exemplo 4. Ok? Essa foi a regra para derivar produto. Mais um produto. Vou pegar... Bom, vou colocar vários exemplos, na verdade. Então, calcule f' de x. Calcule a derivada da função f, vírgula, sendo 2 pontos. Item A. Sendo f de x igual x ao quadrado multiplicado por cosseno de x. O item B, sendo f de x igual e elevado a x multiplicado por seno de x. O item C, f de x é igual, f de x igual a x ao quadrado multiplicado pelo logaritmo natural. Esse aqui é o logaritmo natural de x, tá? Logaritmo natural de x. Item B, f de x, que é igual, mais um exemplo que tomei aqui, x multiplicado por tangente de x. X multiplicado por tangente de x. Ok? Então, nós temos aí 4 exemplos de derivadas do produto. Para você ficar craque mesmo nisso aí. Como é que faz a derivada do produto? Vamos lá, resolução.
o item A, você faz aí. No item A, calcular a derivada do produto, x ao quadrado vezes o cosseno. Então, f de x que é igual a x ao quadrado multiplicado por cosseno de x. Então, se você vai derivar f, você vai ter que fazer a derivada do produto, x ao quadrado vezes cosseno de x. Ok, mas olha, a derivada do produto lembra da regra. Então, como é que faz para derivar o produto? A derivada da função será, então, deriva a primeira função, conserva a segunda, mas agora conserva a primeira e deriva a segunda. Então, deriva a primeira, conserva a segunda, conserva a primeira e deriva a segunda. Você inverte aí as derivadas aí, uma hora é uma e outra hora é outra. Bom, logo a derivada de f será derivada de x ao quadrado é 2x multiplicado por cosseno de x. Mas aqui conserva x ao quadrado. E a derivada do cosseno de x é menos seno x, tá? Derivada de cosseno de x é menos seno x. Menos seno x. Bom, esse menos você faz o jogo do sinal. Logo, a derivada da função será, então, 2x cosseno x, menos com mais dá menos, menos x ao quadrado seno x. Essa que é a resposta aqui. Viu? Derivada do produto. Então, pessoal, não tem mistério na hora de calcular a derivada aplicando essas regras, essas propriedades operatórias, tá bom? É só aplicar direitinho a propriedade operatória, você não tem por que errar, tá? Tranquilo. Vamos continuar com esses exemplos. A ideia é exemplificar ao máximo para que você, o máximo que a gente possa com relação ao tempo do nosso vídeo, para que você consiga entender direitinho. A letra B. Eu tenho que f de x é igual a f de x que é igual a letra B é elevado a x seno x. Derivada do produto. Então, derivada do produto. Derivada de elevado a x multiplicado por seno de x. Derivada do produto. Então, qual é a regra? Você deriva a primeira função, conserva a segunda. Mas, também, conserva a primeira e deriva a segunda. Essa é a regra. Deriva uma, conserva a outra e assim você vai fazendo. Deixa eu diminuir o espaço aqui que está passando para o outro lado. Mais uma vez, então eu derivo a primeira, então derivada do e elevado a x, conservo seno de x, mas agora eu conservo o e elevado a x e derivo o seno. Logo, a derivada da função exponencial é a própria exponencial. E elevado a x seno x, mais e elevado a x. Derivada do seno x é cosseno x. Ok, então essa é a resposta aqui deste exercício. C, f de x é igual a x ao quadrado vezes o logaritmo de x. X ao quadrado multiplicado pelo logaritmo de x. O logaritmo natural de x. Então, a derivada... Novamente, derivada do produto. Derivada do x ao quadrado vezes o logaritmo natural de x, derivada do produto, então vai ficar igual, tá? Derivada, novamente, derivada do x ao quadrado, deriva a primeira, conserva a segunda, deixa eu ajustar para cá. Então, derivada da função, aplicando a regra da derivada do produto, deriva a primeira, conserva a segunda, mas agora você conserva a primeira, x ao quadrado, e deriva a segunda função, o logaritmo de x. Tá?
Logo, a derivada da função será... Derivada de x ao quadrado é uma potência. Derivada de x ao quadrado é 2x vezes o logaritmo de x. Mas aqui é x ao quadrado. Derivada do logaritmo de x é 1 sobre x. E aí você simplifica aqui, ó. X ao quadrado por x dá x. Vai ficar 2x. Bom, você simplifica e tem a resposta aí, tá? Continuando aí. O último item desse exercício é x tangente x. Entender? Eu tenho a função f de x que é igual a x vezes tangente de x. A derivada dessa função, novamente, derivada do produto. É x vezes a tangente de x. Eu quero calcular a derivada desse produto. Logo, a derivada será... Se aplica, pessoal, a regra ou a propriedade para derivar o produto. Deriva primeiro, veja que eu estou repetitivo, mas é porque a gente quer que você, de uma vez por toda, aprenda essas propriedades. Então, deriva a primeira, conserva a segunda, mas conserva a primeira e deriva a segunda, que é a função tangente. Tangente de x. Logo, a derivada será igual. Derivada de x é a derivada da função identidade, né? Variável independente. A derivada da variável independente dá 1. Derivada de x é 1. Conserva a tangente. Mas aqui é x. Derivada da tangente é a secante ao quadrado. Secante ao quadrado de x. Olha, essa é a resposta aqui. Ok? Tranquilo, pessoal. Com relação à derivada do produto, espero que tenha ficado bem claro como é que se faz a derivada de produto. Bom, eu vou fazer mais um exemplo para a gente encerrar, falando de derivada do quociente. Último exemplo. Eu acredito que é exemplo 5. Exemplo 5. Calcule a derivada da função f. Calcule a derivada da função f sendo dois pontos, letra A função f de x igual, vou fazer um quociente aí, seno de x dividido por cosseno de x. Seno de x dividido por cosseno de x. Olha, é um quociente, tá bem? Letra B, f de x, que é igual a, mais um quociente, e elevado a x sobre x ao cubo. E elevado a x dividido por x ao cubo, x elevado a 3. Olha. Letra C. F de x, que é igual... Letra C. F de x, que é igual a 3x mais 1 dividido por x ao quadrado. E letra D. F de x, que é igual... Então, a letra C é 3x mais 1 dividido por x ao quadrado. Cosseno x dividido por x menos 3. Cosseno x dividido por x menos 3. Vamos lá. Vamos aplicar a regra da derivada do quociente para resolver esses exercícios lá. Por exemplo 5. Resolução. Resolução, tá? Lá do exemplo 5, o item A. Eu tenho a função f de x, que é igual, o item A é seno de x dividido por cosseno de x. Olha, como é que a gente faz a derivada desta função? Aqui eu tenho um quociente. Então, a derivada aqui é a derivada do quociente. Você pega o quociente, derivada do quociente, seno de x sobre cosseno de x.
Aí você aplica a propriedade da derivada do quociente, como nós falamos. Tá bem? Deriva primeiro. Na verdade, a derivada do quociente é bem parecida com a regra para derivar o produto. Vamos fazer. A diferença é que aparece o sinal de menos na hora que você separa os dois termos. Vamos lá. A derivada aqui do quociente. Aí você deriva. Você faz um quociente, aí deriva a primeira, derivada do seno. Conserva a segunda. Menos, agora conserva o seno, conserva a primeira função e deriva a segunda. Derivada do cosseno. Sobre o denominador ao quadrado. Então, cosseno de x elevado ao quadrado. Cosseno de x elevado ao quadrado. Vou colocar aqui um colchetezinho. Cosseno de x elevado ao quadrado. Então, logo a derivada será... Derivada do seno é cosseno. Aí, multiplicado pelo cosseno, menos. Conserva o seno. Derivada do cosseno é menos seno. Menos seno. Menos seno. Aqui, cosseno de x elevado ao quadrado. Cosseno ao quadrado de x. Logo, a derivada será igual. Cosseno multiplicado por cosseno é cosseno ao quadrado. Menos com menos dá mais. Seno vezes seno dá seno ao quadrado. E aqui embaixo é cosseno ao quadrado. Percebe só? Quem está ao quadrado não é o x, não. É a função cosseno. Quem está ao quadrado não é o x, é a função seno. É por isso que esse quadrado fica em cima da função e não em cima do x. Toma cuidado com isso, tá? Seno de x ao quadrado é outra coisa. Não é o x que está ao quadrado. Quem está ao quadrado é a função. Aqui é o quadrado da função, tá? Quadrado, por isso que fica em cima do cosseno. Cosseno ao quadrado de x. Muito bem. Agora, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, você usa aquela relação fundamental da trigonometria. Tá? Qual é a relação fundamental da trigonometria? Então, a relação fundamental da trigonometria diz o seguinte, ó. Relação fundamental da trigonometria. Isso aqui é uma consequência do teorema de Pitágoras. Da trigonometria. Ela diz o seguinte, olha. E para todo arco x, o cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x é igual a 1. Bom, isso aqui é uma consequência direta do teorema de Pitágoras, quando se aplica lá no círculo trigonométrico. No círculo trigonométrico tem o raio 1. Lembra que é o quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. Aí me dá essa relação fundamental. Então, eu posso substituir aqui, ó. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Então, logo eu vou ter que a derivada da função é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado. Ora, mas 1 sobre o cosseno ao quadrado é o mesmo que secante ao quadrado. Deixa eu arrumar aqui. Então, eu uso essa relação, tá? Relação fundamental. Só lembrando, a secante, o que é secante? Secante de x é 1 sobre cosseno de x. É a definição de secante. Tá? Secante de x é igual a 1 sobre cosseno de x. Então, bom, substituindo aqui, então vamos ter que a derivada da função f em cima é igual a 1 e aqui é cosseno ao quadrado. Que é o mesmo que secante ao quadrado de x. Tá? 1 sobre cosseno ao quadrado é a secante. Então, eu usei esses dois pontos aqui para poder terminar esse exercício. Tá? Tive que usar essa mão, essas duas fórmulas da trigonometria para terminar o exercício. Bom, vou fazer só mais um e a gente para. Um outro. Deixa eu ver qual é o outro. Item B.